Francisco de Paula, casa do amor, casa da caridade, né? E nesse Natal, uma festa tão comemorada, a chamada festa da família, não é? E as famílias estão separadas, graças a Deus. Algumas estão cumprindo direitinho, né? Outras são teimosas e se juntam, né? Acham que não tem problema, mas nós devemos sempre é, ter bom senso. Kardec, ele era o bom senso encarnado. E nós precisamos realmente termos esse bom senso, né? Então, o que que a gente procurou fazer? Nós queríamos fazer uma coisa assim, um tanto festiva, né? Para nos juntarmos nesse Natal, para mandarmos, para trocarmos vibrações entre nós, não é? E para todos, realmente, para o mundo. Então, meus irmãos, nós começamos sempre com a mensagem da Sheila. Não deu para nós fazermos realmente tudo aquilo que nós tínhamos planejado para hoje, nós queríamos fazer uma coisa diferente, mas nós queremos homenagear todos da congregação, a todos, os trabalhadores, não é? A mandar uma mensagem de amor, de fraternidade, àqueles que são voluntários, aos médiuns da casa, enfim, todos que trabalham na nossa casa, não é? Nós queremos essa junção, esse abraço fraterno, amigo, abraço realmente de Natal, nascimento de Jesus. Então, nós sempre começamos a falar lendo a mensagem da irmã Sheila, e hoje não poderia ser diferente, não é? Então, vamos ouvi-la. Hoje é dia 25 do livrinho Novas Mensagens, é Ante a Dor. Ante a Dor. Não enxergues na dor que te visita motivos apenas para lamentações. É possível que ela traga consigo um convite à tua renovação interior. Não maldigas o problema que te desafia a paciência. Talvez ele seja portador de importante advertência, a fim de evitar as situações mais aflitivas depois. Se o momento é de dificuldade, ora, serve e confia, fazendo o melhor ao teu alcance. E mesmo que a dor persista, apesar de teus esforços por vencê-la, não desanimes. Aquietamente, entregando-te a Deus, porque as leis divinas sempre nos renovam para melhor, conduzindo-nos para a vitória no bem. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, meus irmãos. A irmã chega, como sempre, né? Ela traz assim poucas palavras, mas um conteúdo muito grande que dá para nós meditarmos, refletirmos e ver se nós entendemos um pouquinho, né? E modificamos um pouquinho a nossa vida para melhor, com entendimento, com respeito aos outros. Então, eu sempre falo na nossa turma sobre o pensamento, sempre, sempre. Eu sempre digo assim, cuidado com o teu pensamento, porque ele se transforma em palavras. E cuidado com as tuas palavras, porque elas se transformam em ação, não é? Então, nós precisamos cuidar um pouquinho dos nossos pensamentos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente manda para o nosso irmão.
vamos ter pensamentos positivos, pensamentos assim, de saúde, de fé, de otimismo, não é? Nesse momento, principalmente, em que todo mundo começa a ficar um tanto desanimado, achando que já está demorando muito, mas vamos manter em nós firme a fé. A fé precisa disso, de firmeza, sabe? Então, fé é o quê? É firmeza, né? Sabe? E Jesus mesmo nos disse o quê? Que a gente precisa, a fé do tamanho de um grão de mostarda poderia remover montanhas. Então, meus irmãos, vamos agora nos aquietar um pouquinho, né? E vamos pedir ao Adilson que faça a leitura do Evangelho, tá? Vamos deixar que ele abra de uma forma aleatória, né? E para nós ouvirmos o que vem para nós. Nós hoje não vamos fazer aquela leitura preliminar, porque fizemos a leitura da irmã Sheila, né? Alguém ia ler, já tinha marcado, Márcia? Não. Nem Márcia? Não. Então, vamos fazer assim. Já lemos a mensagem da Sheila, fica com uma leitura, né, de mensagem, e aí a Dilson lê o Evangelho e vamos começar, então, de fato, a nossa reunião. O Cosme já chegou? O Cosme já chegou? Ah, então tá. Então, vamos lá. Com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, capítulo 8, item 11, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que atasse ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um desses pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão, o vosso pé, vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes os dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo só um olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Adilson, você leu o Evangelho, né? Repete aí o título, por favor. Capítulo 8, item 11, escândalo. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Olha aí, minha gente. O Evangelho nos traz sempre aquela mensagem sobre a qual a gente precisa meditar, né? Olha aí, o escândalo, né? Veja bem. Então, meus irmãos, nós vamos orar. Mas hoje parece não, o dia foi muito atípico realmente, né? Mas nesse momento não importa a ordem, não é? Nós lemos a irmã Sheila, já nos sintonizamos, lemos o Evangelho, nada acontece por acaso. Eu, ao invés de fazer a oração inicial, pedi para ler o Evangelho. Mas olha aí o que o Evangelho nos fala, do escândalo, não é? Então, nós vamos seguir realmente, não é? Aquilo que acontece normalmente, não vamos ser tão assim enquadrados, né? Porque hoje é dia de Natal, hoje é dia de festa, assim, não é? E nós, então, vamos ficar bem à vontade, bem assim tranquilos, nada de ficar muito formalzinho, né? Hoje é dia de festa, né? Então a gente vai se confraternizar falando normalmente, uma coisa mais despojada, né? Não tão enquadrada. Então, minha gente, vamos orar, né? E como é Jesus, nós lembramos agora, né?
de uma mensagem que nos veio pela psicofonia e que diz assim: Jesus, nosso mestre amado, à terra, Jesus, tu vieste para nos trazer a lição do amor e do perdão. Obrigado, Jesus, muito obrigado por tudo que nos tem dado em esta vida viver, sofrendo, lutando, vivendo, sem nunca esmorecer. E se é livre a semeadura, obrigatória a colheita. E na vida somente o que dura e que a morte não pode levar é o amor, a caridade que nos faz a Deus chegar. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por este facho de luz que sobre nós é mandado e por te sentirmos sempre, sempre ao nosso lado. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paulo. Então, meus irmãos, eu vou pedir licença ao Cosme para rapidamente, né, eu falar um pouquinho só, porque o áudio que eu gravei hoje, o áudio é Perfil de Jesus. Toda especial foi a vida de Jesus, foi a sua vida. Anunciado por profecias, sonhos e anjos, ele esteve aguardado pela ansiedade do povo, pelo orgulho nacional de raça e o despotismo dos dominadores políticos que o desejavam guerreiro, arbitrário e apaixonado. Quando o silêncio espiritual pairava em Israel, ele nasceu no anonimato de uma noite gentil, numa manjedoura, cercado por animais domésticos e assistido pelo amor dos pais humildes, sem outras testemunhas. Seus primeiros visitadores eram amantes da natureza, pastores simples, logo seguidos por magos poderosos, num contraste característico que nem sempre assinalaria a sua jornada entre os homens. Nas paisagens de Nazaré, ele cresceria desconhecido, movimentando-se entre a carpintaria do pai e as meditações nas campinas verdejantes, confundindo com outros jovens sem qualquer destaque, portador de conflitos antes da hora. Amadureceu no lar, como trigo bom no solo generoso, e quando chegou a hora, agigantou-se na sinagoga, desvelando-se e anunciando-se. Incompreendido como era de esperar-se, saiu na busca daqueles que iriam segui-lo e ficariam como pilotis na nova era que ele iniciava. No bucolismo da Galiléia, sobre a pobre sonhadora, fértil e rica de beleza, ele começou o ministério que um dia se alargaria por quase toda a terra, apresentando o programa de felicidade que faltava às criaturas. Jamais igualado, sua voz possuía a mágica entonação do amor que penetra e dulcifica, ensinando como ninguém mais conseguiu fazê-lo. A majestade do seu porte confundia os hipócritas e desarmava os adversários gratuitos pela serena inocência, profunda sabedoria e vulgar personalidade. Nunca se perturbou diante das conjunturas humanas sobre as quais pairava, embora convivendo com gente de má vida, pecadores perversos, pobres desesperados e ricos desalmados, vítimas morais de si mesmos, no vício e perseguidores contumazes. Ele compreendia a pequenez humana e impulsionava os indivíduos ao crescimento interior, às conquistas maiores.
Poeta fez-se cantor, príncipe tornou-se vassalo, senhor converteu-se em servo, nobre de origem celeste transformou-se em escravo por amor. Ninguém disse o que ele disse conforme o fez e o viveu. Jesus é a síntese histórica da ascensão humana. Demarcando as épocas, assinalou-as com o Estatuto da Montanha, em bem-aventuranças eternas. Nem a morte o diminuiu, pelo contrário, antecipou-lhe a luminosa ressurreição, que permanece como vida de sabor eterno, varando as eras. Grandioso, hoje como ontem, é o amanhã dos que choram, sofrem, aguardam e amam. Sua veneranda presença paira dominadora sobre a humanidade que nele encontra o alfa e o ômega das suas aspirações. Jesus é a vida, em representação máxima do Criador, como modelo para a humanidade de todos os tempos. Unamo-nos a Ele e vivamo-lo. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Eu achei de ler hoje esse áudio que eu estou passando, já foi passado, né? Para todos, numa pequenina homenagem a Jesus. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. E agora, Cosma? Tudo seu. Vamos ouvi-lo, tá? Por favor. Está com a palavra, Cosma? Ah, ele estava com o microfone ligado ou desligado. Não é? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito boa noite, meus irmãos, companheiros da Casa de Francisco de Paula, aos nossos ouvintes, aos nossos internautas, a todos que nos acompanham nessa transmissão, que é o patrocínio da nossa amada Congregação Espírita Francisco de Paula, localizada no bairro da Tijuca, na rua Conselheiro Zé, número 31, e que está, desde aquela segunda semana de março, fechada fisicamente, mas, graças a Deus, os trabalhos continuam sendo realizados através dessa nova plataforma, desse novo meio de nós nos encontrarmos. E que com satisfação nós nos encontramos nessa noite. Talvez, se não nada disso tivesse acontecido, nós não estaríamos juntos nesse momento, nessa data tão especial que é hoje, dia 25 de dezembro. Com certeza estaríamos bem longe daqui, todos viajando, todos distantes, e a espiritualidade nos proporcionou esse momento ímpar. Com certeza, esse Natal nós jamais esqueceremos. Será um Natal inesquecível, principalmente porque nós estamos em família. Essa família que o Mestre Amado nos disse que ela é muito maior do que a consanguínea, uma família espiritual. E essa casa, que é a nossa congregação amada, é uma grande família, e a qual nós temos grande felicidade de participar. Hoje, para mim, é uma data realmente muito festiva dessa celebração, porque eu gosto muito do Natal. Acho que é um momento realmente que nós paramos para refletir sobre tudo que está nos acontecendo. E é um momento para que nós, se ainda não nos atinamos, pensemos um pouco mais em Jesus, estejamos um pouco mais próximos a Ele, porque nos dizem os benfeitores espirituais que Jesus se aproxima de nós, quando deveria ser o contrário. Sermos nós que deveríamos nos aproximar dele. Mas, como ele é este celeste amigo, que sempre nos entende, que nos conforta e que nos direciona, como é bom fazer parte dessa sua família, que é a família universal. Então, estou realmente muito feliz. Hoje pela manhã nós tivemos a divulgação na Rádio Rio de Janeiro do nosso programa Jesus Sempre, que nos deixa muito contentes também, porque já são quase 80 episódios ininterruptos de textos desses benfeitores amigos, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos, Neio Lúcio, e que nos dão a satisfação de estudar a cada semana a vida do Mestre Amado.
Eu sempre relato para aqueles irmãos que nos acompanham que é impossível nós não nos transportarmos nos textos desses amigos espirituais para a época de Jesus, o que nos deixam muito satisfeitos, emocionados e com uma grande responsabilidade. Falar de Jesus, estudar Jesus, principalmente nesse momento em que a humanidade tanto necessita dele. Então, para todos nós, é assim, uma grande satisfação. Eu estive num trabalho agora numa outra rádio, né? Às 7 horas da noite, vim para cá correndo, também para comentarmos sobre Jesus. E agora nós aqui estamos entrando ao vivo também para poder falar sobre a vida do Mestre Amado. E para todos nós não é motivo de cansaço, muito pelo contrário. Quanto mais nós comentarmos sobre os vários aspectos, né, dessa personagem mais biografada da humanidade, para divulgar a sua mensagem, que é uma mensagem consoladora, esclarecedora, e o seu evangelho de luz e de amor. Então, é como a gente sempre encerra o programa, Jesus sempre, então é Jesus sempre mesmo, para todos nós. Essa noite, a gente que já vem falando o ano inteiro e se intensificou um pouco mais em dezembro sobre Jesus, aqueles nossos amigos que já nos acompanham, eu queria fazer uma reflexão um pouco diferente a respeito da vida do Mestre Amado. Fazer alguns resumos de pontos que são assim essenciais para que nós possamos entender quem é ele. Quando nós pensamos em Jesus, né, no Divino Pastor, nós temos que entender que ele é um espírito crístico, ou seja, é um espírito que vem do mais alto, né, que é preposto do próprio Criador, de Deus Pai amantíssimo e misericordioso, e que é o nosso governador celeste. Então, Jesus não chega a esse planeta, não é o responsável, o governador, como nos explica a questão 625 do Livro dos Espíritos, por acaso. Há todo um trabalho dessa espiritualidade para que isso acontecesse. A humanidade, no passado, antes da sua chegada, ela tinha ideias a respeito de ideias esparsas a respeito de Deus, da divindade. E não acreditavam num Deus único. Para cada um das suas necessidades, para cada uma das necessidades, eles cultuavam um Deus. E foi necessário que o próprio Jesus mandasse alguns de seus prepostos, já prepostos dele, para que a sua chegada ela fosse preparada para isso. Então, a gente vai observando, pela própria linha da história, vários mensageiros que vão disseminando ideias a respeito de Deus, para que o coração da humanidade fosse semeado para a sua chegada. Então, nós vamos observar grandes escolas, né, religiosas sendo trabalhadas, ainda com poucos seguidores, né, com grupos seletos, mas, de uma certa forma, escolas que estão até os dias atuais, ou que passaram, através da China, na Mesopotâmia, no Egito, né, na Índia. Então, nós temos todas essas escolas que foram trabalhando, primeiramente, a conceituação de Deus. O próprio Egito, se nós formos observar, né, ele, em determinado momento, o faraó, né, ele teve como necessidade de impor, durante o seu reinado, um Deus único, embora possa ser motivo até de curiosidade de muitos. Mas como o Egito, sim, Amenófis IV, né, que ele tentou colocar, né, a ideia de Deus único. Só que todos aqueles que o acompanhavam, que eram os seus responsáveis religiosos, o aceitaram até o momento em que ele esteve presente. Mas, quando ele desencarnou, voltou novamente toda aquela divulgação, né, toda aquela questão de culto dos vários deuses. Então, o próprio Cristo esteve à frente disso e o tempo inteiro esteve buscando essa necessidade de nós encontrarmos um único Deus, acreditarmos em Deus. E Jesus nasce exatamente em berço hebreu, exatamente porque esta nação ela sempre esteve honrando
um único Deus, ou seja, eram monoteístas e, diferente dos demais que eram politeístas, acreditaram em Deus. Por isso, Jesus nasce nesse berço. E toda a sua mensagem, essa mensagem que eles esperavam do Messias prometido, esse Messias prometido que é divulgado no Velho Testamento, né, ou Antigo Testamento, também conhecido, ele é anunciado quase 800 anos antes da sua chegada por aqueles grandes profetas do Antigo Testamento. E aí a gente está falando aí de Isaías. Além dele, nós temos mais 3 grandes profetas, né, que são considerados os grandes profetas do Antigo Testamento: Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros profetas, que são chamados os menores profetas, né? Aí nós temos Oséias, Miqueias, Zacarias, né? Então nós temos todos esses profetas trabalhando a mensagem de Jesus, desse Messias. Esse Messias, que é o Cristo de Deus, o ungido, ou seja, aquele que tem a responsabilidade de direcionar, de ensinar, de caminhar para a aproximação do Pai maior, deveria vir, segundo essas informações, da linhagem de um grande rei judeu, Davi. Davi foi, de fato, um grande rei judeu. E as profecias, uma própria profecia de Jeremias já tratava a esse respeito, quando dizia que da linhagem, da gen, né, de Davi, viria esse que seria maior do que o próprio Davi. E Davi, que a gente sabe muito bem que foi um rei que engrandeceu, né, a nação judaica dentro do poderio bélico, de guerra, político, fez crescer demais e deu um grande orgulho. Essa nação que sofreu bastante, muitas guerras, dissensões, em diversos momentos esteve muito tempo escravizada. E na época que Jesus chega, ela novamente passava por uma subjugação da águia romana, ou seja, dos romanos. Então, eles, de fato, estavam muito ansiosos que, de fato, isso acontecesse. Quando Malaquias, que é o último profeta do Antigo Testamento, ele faz a profecia de que Elias deveria vir na frente do Messias, eles aguardavam esses sinais. E esse povo sempre esteve muito atento aos sinais, que várias vezes foram confirmados. Então, quando Malaquias vai para o plano espiritual e fala sobre que Elias deveria vir antes, eles ficaram esperando, e nenhum outro profeta depois se manifestou. Já quase 500 anos após a partida de Malaquias, surge o precursor de Jesus, né, que é João, ficou conhecido como Batista. Esse profeta, que é João Batista, era completamente diferente dos demais profetas. Ele tinha um discurso muito duro, muito firme, e que anunciava que ou eles deveriam se modificar, ou eles não seriam encaminhados para aquele rebanho, para aquela mensagem que o Messias prometido deveria trazer. E ele dizia que o próprio machado estava ali pronto para cortar a raiz da árvore, ao invés do tronco. A gente sabe muito bem que ninguém corta uma árvore pela raiz, mas sim pelo tronco. Então ele dizia que eles deveriam se reformar ou eles seriam como a árvore cortada pela raiz. E, de fato, a gente sabe muito bem que Maria, mãe de Jesus, ela é uma jovem de 13 anos que recebe, em determinada ocasião, a visita de um espírito de luz, chamado Gabriel. E esse Gabriel, que é o Espírito do Senhor, que já havia estado com o pai de João o Batista, Zacarias, que era do grupo de Abias, um daqueles 24 grupos que faziam, né, o trabalho de adornação, de limpeza, de um trabalho de modificação dentro do Templo de Salomão. Gabriel já havia falado para Zacarias, quando, numa das suas últimas visitas, ele foi contemplado com a sua visita e ele foi sorteado para ir à Casa do Santo, que era um local onde apenas o sumo sacerdote podia pisar duas vezes por ano, e uma delas é quando ele ia pedir a Deus Pai, Jeová, misericordioso,
pela proteção do povo. Mas ninguém pisaria ali, a não ser aquele que estivesse destacado para poder a limpeza, acender o incenso, cuidar daquele local. E é lá que Gabriel encontra Zacarias e diz que Zacarias, para ele, que a sua esposa Isabel iria dar à luz a um menino. E aquilo era um motivo de grande alegria, embora Zacarias não acreditasse, porque ele e a sua esposa Isabel eram pessoas já um pouco mais velhas. E o fato dele não ter filho sempre deixou ele muito triste. Não ter filho naquela época, principalmente um filho homem, era um motivo de própria desonra da família. E isso, apesar de Zacarias ter gostado, ele não acreditou naquela mensagem daquele espírito Gabriel, o que deixa Gabriel extremamente chateado. Então, ele fala para o genitor de João Batista, devido a ele ter duvidado, ele somente retornaria a falar quando houvesse o nascimento do seu filho. O tempo passou, foi descoberto que Isabel daria à luz ao menino, e esse menino chamou-se João o Batista, que é o precursor de Jesus. Havia uma particularidade entre Isabel, que era mulher de Zacarias, e Maria, que faz uma visita a Isabel 6 meses antes da chegada de João o Batista. E Maria, já grávida ali, vai conversar com a sua amiga, na sua casa, e descobre que verdadeiramente ambas gestavam espíritos extremamente elevados. O nosso benfeitor Humberto de Campos, naquele livro Boa Nova, nos relata esse encontro, que é muito bonito, em que, quando as duas amigas vão conversando e as barrigas vão se movimentando, como se, na realidade, os dois espíritos já traçassem os planos que deveriam ser executados naquela Palestina antiga. Essa Palestina que recebe Jesus, é uma Palestina extremamente de difícil vivência, principalmente para os deserdados delas, os pobres, os expropriados, os doentes, as mulheres, os escravos, todos eles tinham grandes dificuldades. E esse nascimento é relatado pelos evangelistas. O Evangelho de Lucas, que na minha simplória opinião, é um dos que eu mais gosto, e ele nos fala exatamente, porque Lucas, apesar de não ter vivido com Jesus, ele relata o Evangelho através de como se fosse uma grande reportagem. Ele vai tentando dar uma sincronia, apesar de que o Evangelho de Jesus, os evangelhos, nós não podemos acreditar que é uma narrativa da vida de Jesus. Não é para isso, não é a biografia da vida dele. São mensagens que nos deixam para que nós possamos entender a sua mensagem. E o evangelista Lucas narra que no seu capítulo 2 do seu evangelho, lá no versículo 7, que na realidade Jesus vai nascer, e a sua mãe, Maria, tem o seu primogênito, que era o primeiro filho dela, envolve ele em faixas, e essas faixas ela o coloca numa manjedoura. A manjedoura é, na realidade, o local onde os animais comiam, porque a família foi obrigada a se destacar. Ela, que morava na Galiléia, que é ao norte da Palestina, seguir para a Judéia, que é ao sul desse mesmo local, desse país. E por que isso? Por que isso aconteceu? Porque, na realidade, Augusto César, que era o imperador à época, ele havia promovido um censo que deveria ser feito no local de nascimento do pai, do chefe da família. E José era de Belém. E a gente não sabe se por circunstâncias dos pais da igreja, da teologia específica, e nas profecias diziam que o Messias deveria nascer em Belém. E, verdadeiramente, aquela viagem, que era uma viagem muito dura e difícil, principalmente para uma mulher grávida, era uma viagem no lombo de um animal, de um burro, de um camelo ou de um cavalo, quem tinha, era uma viagem que durava 5 dias para chegar. Então, imagine uma mulher grávida, já no final da sua gravidez,
estar disposta a vir com o marido até uma viagem tão dura quanto essa a Belém, que é na Judéia. E ali nos relata o evangelista que esse censo era um censo que era comandado pelo governador da Síria, que é Quirino. Quirino que tinha, na realidade, ficado com a incumbência de comandar a Palestina, porque Herodes, com um filho completamente incompetente, que é Antipas, perdeu o controle disso. E, apesar de Quirino ser o governador da Síria, é ele que é o responsável por essa região. Por isso que ele nomeia, na realidade, Pôncio Pilatos para ser o interventor. Pilatos não era governador, ele era o interventor daquela Judéia lá. E aí, esse censo, devido a esse censo, que tinha objetivo simplesmente fiscal, porque os romanos queriam saber quem é que ficaria com quantos judeus poderiam pagar para eles recolherem os impostos, né? Porque a águia romana ela detinha o poder não só dessa nação, mas de várias. E eles, de fato, eram muito duros. Eles nomearam aquele idumeu chamado Herodes o Grande. Herodes foi um rei grande. Realmente, ele fez grandes realizações pelas localidades, pelas cidades, aquelas regiões da Palestina. Mas nós podemos adequar também a sua grandiosidade da sua perversidade, porque era um homem muito ruim. Você não tinha, de fato, rei bom naquela época. Todos os reis eram muito severos e extremamente voltados para a sua realeza, não para os seus súditos, mas sim para aqueles que os bajulavam. E Herodes sabia de tudo isso, sabia dessas informações. Então, quando Jesus nasce, né, ali em Belém, nas cercanias de Belém, magos passam em Jerusalém e perguntam onde se encontrava esse menino, aquele Messias que a estrela os havia guiado e informara que era, na realidade, a sua chegada tinha acontecido. Herodes, sabendo que verdadeiramente aquilo poderia trazer-lhes grande preocupação para o futuro, porque ele era rei, considerado rei, bajulado como rei, na realidade, Herodes não era rei, ele era um príncipe vassalo. O príncipe vassalo é aquele que é, na realidade, o responsável do governo romano para cuidar dos seus interesses ali. E, de fato, ele cuidou tão bem que ele ficou muitos anos à frente. E ele pede para que esses magos, né, para que eles viessem de volta informar onde estava esse menino para que ele prestasse as suas reverências. O que os magos não fizeram isso, o que deixou Herodes realmente muito chateado e revoltado com tudo isso, e que, de uma certa forma, foi bom, porque quando, no dia do nascimento de Jesus, nos relata o mesmo evangelista Lucas, né, que naquele local onde os pastores estavam, um espírito vai comunicar aos pastores que havia chegado aquele Messias que era tão aguardado. E eles, então, vão prestar reverências a ele, aquele menino, ao infante celeste que estava naquela estrebaria. E um cortejo de espíritos iluminados desce naquele local, prestando as suas reverências para Jesus. E, de fato, com a chegada dos pastores que estavam no campo, eles, de fato, são os primeiros a chegar. Estava ali iniciado a trajetória de Jesus desde o seu nascimento, que nos traria verdadeiramente as informações de que Jesus abalaria completamente aquela sociedade. Ele iria, de fato, fazer com que tudo aquilo que eles acreditavam, né, estava equivocado. Porque Jesus é não visitado pelos reis, pelos escribas, pelos fariseus, por aqueles, mas sim pelo um povo que era desconsiderado até então. Nos presépios que a gente observa hoje em nossas casas, que nós temos, a gente fala dos pastores. Mas ser pastor naquela época era algo muito ruim, porque era considerado como ladrão, porque não jejuava, não ia ao templo, porque eles não tinham tempo para isso. E aqueles donos do poder, assim, eles consideravam e chamavam, porque eles não prestavam reverência no templo. E por isso eram, de uma certa forma, colocados de lado e tidos a mesmo como ladrões. Mas
Jesus que veio trazer a sua mensagem para todos, e daí é por isso que a gente fala que a sua vida, a sua trajetória, a nossa irmã Clélia leu, é um resumo basicamente de tudo que aconteceu na sua vida, na realidade, uma grande modificação, é uma revolução do ponto de vista moral de tudo que havia. Jesus passa a ser tão importante para todos nós, para a humanidade, que ele marcou a sua chegada como o antes e depois. Aquele Anno Domini, também que é conhecido depois de Cristo. E esse Anno Domini que nós conhecemos, né, foi basicamente criado, né, para os pais da igreja, para aquele bispo chamado Dionísio, né, que era escritor cristão e que faz alguns cálculos e erra, como nós sabemos, entre 4 e 6 anos, a data de nascimento de Jesus. Alguns teólogos também nos informam que Jesus não teria nascido em Belém. Alguns estudiosos dizem que não faz sentido fazer um censo, não fazia sentido fazer um censo e trazer as pessoas para as suas cidades natais. Melhor seria onde elas estavam, né? Então, todas essas situações, elas são de menor importância para nós, porque a mensagem dele que Jesus nos traz, desde a sua chegada até a visita dos magos, né? E que eles vão prestar reverências, Mateus nos fala de magos, não diz que eram 3, falam de magos. No Evangelho de Mateus, falam os magos vêm prestar reverência. Eles, no Evangelho, dizem que eles trazem presentes. Por que isso? Porque o presente, quando você ia visitar um rei, ninguém ia visitar sem um presente. Você tinha que levar um presente. E eles que conheciam as tradições judaicas, e a gente é motivo de curiosidade, como é que eles conheciam, uma vez que eles eram gentios, conheciam essas tradições judaicas? E nós vamos aqui pensar também que o povo judeu teve escravidão na Babilônia. E na Babilônia, onde o zoroastrismo teve muito tempo, e tinha uma escola, né, zodiacal muito forte, que era a escola de Sipá. Quem sabe aqueles judeus já não tiveram, né, envolvimento com esses estudos zodiacais. Isso é que nos pede para que nós possamos entender, buscar mais informações sobre isso. E manuscritos foram encontrados no Mar Morto. Até então diziam que os judeus não davam importância a essas questões zodiacais, que judeus conheciam, sim, o zodíaco, que era daquela escola pérsia, né? E é importante que nós tenhamos isso. O fato é, esses magos, que nos relata o evangelista Mateus, foram reverenciar o Messias prometido. Quando Jesus chega verdadeiramente, é uma festa para todos nós. Só que aqueles detentores do poder, como Herodes o Grande, fica extremamente preocupado, porque o seu reino poderia estar sob ameaça, uma vez que ele era o grande rei que viria revolucionar tudo. Ele comete algumas atrocidades, como aquela própria questão da morte das crianças até 2 anos, que nós conhecemos. O fato é que Jesus, para todos nós, independente do local onde ele tenha nascido, independente de se foi no ano específico em que Dionísio demarcou, 4 a 6 anos depois, isso pouco importa. O mais importante é essa mensagem que ele nos traz. E como a gente associa o Natal a Jesus? O Natal a Jesus na realidade, algo que foi feito depois, né? Aureliano, que era o imperador romano, né, que tinha grandes necessidades de buscar momentos de confraternização, que era uma festa pagã, que era a festa da Saturnália, que reverenciava o Deus Sol. Aureliano tinha essa festa marcada como dia 25 de dezembro. E o Natal, ele só vai verdadeiramente ser colocado nessa data no ano 354 pelo bispo romano chamado Libério. Só no século IV que isso vai acontecer. E quando a gente observa que as tradições hoje desse nascimento, que é nesse dia especial, que aqui nós nos encontramos, né, nessa rede social, falando sobre a vida do Mestre, ela nos dá o quê? Todo um envolvimento maior.
porque significa que Jesus importa para nós. Esse nascimento do Mestre amado, que independente do que tenha acontecido, quando foi, como foi, com quem foi, é mais significativo porque nos demonstra que a sua mensagem é uma mensagem de esperança, de harmonia, de fraternidade entre os povos. Nós precisamos nos entender, nós precisamos nos harmonizar. E essa harmonia começa exatamente quando Jesus nasce e aquele cântico dos benfeitores do plano espiritual superior relatam naquela sentença: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Esta é a mensagem de Jesus, da paz que deve nascer sempre dentro de nós. Quando chega esse momento do Natal, de momento de reflexão, todos nós devemos entender que o mais importante para a vida não é o que nós vamos angariar em termos de recursos materiais. O que valoriza verdadeiramente o espírito, a pessoa, não é o que ela ganha monetariamente, não são os seus bens, mas os seus valores morais que ela adquiriu. E esses valores morais, né, não importa se ela tem uma família tradicional, onde ela está, o que importa é se ela ama a Deus, se ela ama o próximo e se de fato ela tem boa vontade para pregar aquilo que Jesus nos pede, né? Que é verdadeiramente o bem, que é verdadeiramente a nossa transformação, o desejo de fazer o bem, a paz que nós buscamos. E essa paz que nos traz felicidade vai nos dar a transformação moral para que, consequentemente, na missão que nós viemos aqui, buscarmos a nossa elevação espiritual. Não existe outro objetivo de nós estarmos aqui de que não seja nós nos transformarmos moralmente. Tudo demais ficará. Tudo demais nós deixaremos aqui. Apenas os valores de cultura, de virtude, os valores morais é que nós levaremos para o plano espiritual. E Jesus, o tempo inteiro, ele vai marcando a sua vida com esses ensinamentos. Quando aquele rapaz chama ele de mestre, bom mestre, Jesus rechaça a questão, a qualidade, o adjetivo de bom, porque ele fala que bom era o pai. Não, ele não era bom. E, de fato, Jesus, ele traz essa mensagem como vivência maior da sua vida. Quando nós observamos todos aqueles que ele encaminhou antes, que são seus prepostos, para modificar a atmosfera desse planeta, nós observamos que essas escolas religiosas que foram montadas, parecia que havia um grande peso para aqueles que recebiam aquela missão. Parece que o que eles falavam, verdadeiramente, eles não vivenciavam. O que é diferente com o Mestre amado. Jesus poderia, do ponto de vista humano, ter nascido filho de um imperador. Os soldados romanos colocariam tudo em ordem assim do jeito que ele queria que fizesse. De fato, a mensagem cristã, ela passa a ser a religião, a escola, aquilo que eles pregavam, depois ser verdadeiramente reconhecido. Mas, para aquilo, muita coisa aconteceu. Nas suas profecias, o próprio Jesus afirmava que o Filho do Homem passaria por muitas coisas e seria rechaçado pelos anciãos, pelos escribas, pelos fariseus e seria morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. São ensinamentos do Mestre amado. E quando a gente observa que a sua mensagem, no sentido religioso, ela é de ensinamento, porque ela nos dá uma visão de que nós não devemos apenas falar, mas principalmente vivenciar como ele a vivenciou. Então, Jesus nasce num burgo distante, né? Em Belém, naquela Judéia, vive em Nazaré, que era uma região completamente distinta, ignorada, porque os galileus não eram reconhecidos nem pelo seu próprio povo, tinham muitos dialetos, eles não entendiam aquilo que eles falavam, era uma região ignorada e faz essa revolução do ponto de vista moral com apenas pescadores, 11 galileus e um apenas da Judéia, que era Judas, conhecido como Judas Iscariotes. Essa revolução que começa, né, a partir do momento que Jesus
quando ele inicia aquele messianato, que começa nas bodas de Canaã, Jesus vai até a sua cidade, Nazaré, e vai recitar um daqueles textos de Isaías, em que Isaías comenta, esse profeta do Antigo Testamento, que o Filho do Homem viria e seria imolado como um cordeiro. Era a própria profecia, Jesus colocando, lendo aquilo que aconteceria com ele. E, de fato, naquela sinagoga de Nazaré, todos aqueles que ali estão perguntam, mas este não é o filho do carpinteiro? Não é, na realidade, o filho de Maria? Não é irmão de Tiago, de José, de Simão? De onde vêm essas coisas? De onde ele trouxe tudo isso? Por quê? Eles conheciam Jesus. E Jesus parte para aquele seu apostolado. Durou apenas 3 anos, mas é um apostolado de revolução total do ponto de vista moral na Terra. Vai convocar aqueles homens que verdadeiramente foram considerados os seus apóstolos, mas que tinham muitos adeptos que os seguiam. Esses adeptos estavam nas várias camadas em que Jesus conheceu esses homens, né? Nicodemos, que era doutor da lei, José de Arimateia, que era conhecido como um homem que tinha grandes posses naquela sociedade judaica, a família de Betânia, que é de Lázaro, com as irmãs Marta e Maria, todos esses adeptos não eram considerados discípulos diretos de Jesus. Os discípulos, nos relatam Humberto de Campos, aqueles que tinham envolvimento e queriam seguir os ensinamentos de Jesus, chegou-se a falar sobre os 500 da Galileia. Carlos Torres Pastorino faz um cálculo extremamente meticuloso e diz que aqueles 72 que Jesus envia 3 vezes são esses 500 da Galileia. E os 500 da Galileia, que chamavam mais 2, mais 2, mais 2, vão se multiplicando para chegar aos seus 500. Quando Jesus já não está mais aqui conosco, aqueles 500 da Galileia nos relatam um benfeitor que, muito tristes, e que sentiam a falta do mestre amado, ele que já havia partido, numa tarde onde Jesus sempre encontrava com eles para anunciar, dar uma orientação, fazer o atendimento daqueles corações tão sedentos do seu verbo divino, da sua luz amiga, do seu mistério especial, Jesus aparece para aqueles 500 da Galileia. E é um momento tão mágico para aqueles que seguiam e acreditavam no Mestre, esses discípulos, que eles verdadeiramente dizem, este é o Filho de Deus. E assim como ele disse que ressuscitaria 3 dias depois, é claro, nós espíritas sabemos, em corpo, né, espiritual, a materialização do Mestre, Jesus aparece para eles. E é algo realmente que é possível, nós sabemos muito bem disso. Por quê? Tão desejosos e sequiosos da falta do mestre amigo, eles o receberam e tiveram as orientações que Jesus sempre colocou. De todos esses grupos, né, os discípulos, esses adeptos, aqueles apóstolos que foram chamados os 12, né, que nós muito bem sabemos, Simão Pedro, que ele chamou de Pedro, seu irmão André, Tiago Maior, João, o dileto, o discípulo que era amado de Jesus, né? Nós temos aí Tomé, Mateus, Tadeu, né? Que era chamado Judas Tadeu, Simão, Zelote, né? Natanael, todos esses, Judas Iscariotes, todos esses homens conviveram com o Mestre amado, dormiram com ele, viajaram com ele, estiveram muito próximos de Jesus dentro de todos aqueles prodígios que o Mestre amado trabalhava, daquelas curas iniciais que foram o chamamento para que aquele povo soubesse que havia esperança. Jesus descia como um facho de luz naquela escuridão que era a Palestina antiga, de tantas pessoas com sofrimento. Jesus dizia que a vida de cada um deles era especial, porque Deus tinha amor por cada um dos seus filhos. E naquela mensagem que ele vai trazendo as curas, vai trazendo os seus prodígios, vai dando as suas lições, vários são aqueles que encontram, não apenas os discípulos que estavam ao seu lado, mas todos aqueles que o procuravam.
todos tinham atendimento. O centurião romano que encontra com Jesus e pede para que ele alivie o sofrimento do seu servo que estava na sua casa, quando Jesus diz que jamais havia tido maior fé em Israel como daquele centurião romano, porque ele diz que Jesus não precisava ir até o seu lar para curar, mas se ele desejasse, o seu escravo ficaria curado. E assim acontece. Daquela mulher samaritana que encontra com Jesus no poço na Samaria, aquela região que mesmo Jesus não passava muito por ali, e que, de fato, Jesus promete aquela água que ela jamais teria sede. E ela reconhece nas palavras daquele Galileu que era o Messias prometido. Todos aqueles cegos, Bartimeu, todos aqueles que chamavam de Davi, de filho de Davi, que era uma grande particularidade também, porque os profetas diziam que deveriam vir da linhagem de Davi. Jesus, várias vezes, foi chamado de filho de Davi. E era algo realmente que Jesus não se importava com isso. E que nos faz refletir que Jesus era muito mais do que simplesmente da linhagem de Davi. Jesus é da família universal. Essa família que pertencemos todos nós. E naqueles momentos em que o cego Bartimeu chama Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pergunta-lhe, que queres? E ele diz, vê, Senhor, pois assim também eu quero. Fica curado, enxerga-te. E Bartimeu começa a enxergar. Jesus, que foi chamado filho de Davi, por todos aqueles que encontravam, e principalmente naquele domingo de Ramos, um domingo antes daquela sexta-feira em que Jesus morreria, e que todos os clamavam, filho de Davi, orai por nós, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus não se importava com isso. E essa mensagem que ele nos deixa, que é uma mensagem de fé, de esperança e paz, nos traz verdadeiramente o entendimento daquilo que ele se propôs a fazer. Em 3 anos apenas, deixar o seu legado para aqueles que iriam perpetuá-lo. Convoca os seus discípulos, nomeia eles como os seus divulgadores da sua mensagem, e tem também aqui uma outra grande base desse mecenato de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Aquele sermão que, segundo os benfeitores espirituais, a espiritualidade nos diz que 5.000 pessoas estavam ali e recebiam, apesar de não entender muito bem, aquele magnetismo de Jesus. Mensagens de bem-aventuranças que nos servem até os dias atuais e que nos enche de alegria quando nós devemos ouvi-las e recitá-las. Todas essas bases, todas essas informações, Jesus deixou as parábolas, que são os ensinamentos, para que elas não pudessem ser adulteradas, essas informações, porque eles não entendiam muito, mas necessitou 19 séculos para que essas informações elas pudessem ser revistas, para que nós pudéssemos entender aquilo que Jesus pedia, para todos nós exercitarmos. Através da doutrina espírita, nós hoje já podemos entender verdadeiramente quem somos, de onde viemos, qual é a verdadeira virtude que nós buscamos. A verdadeira virtude, ela se pressupõe no papel que nós temos que melhorarmos, que nós temos que exemplificar. A religião, Jesus não criou religião nenhuma. A religião é um atalho para o homem chegar mais próximo a Deus. O problema é que nós desvirtuamos a religião com ritos, com exemplificações exteriores, e para nós é muito mais fácil dizer que fazemos do que exemplificar aquilo que ele nos pede. E quando esta mensagem ela passa a ser difundida pela doutrina dos espíritos e que vai nos trazendo o entendimento como a chave, que é a informação que o Espírito de Verdade nos informa lá na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 3º livro da nossa codificação espírita, nos dá todo o entendimento de esperança. O Evangelho segundo o Espiritismo, para nós, é o nosso elixir diário, que deve ser verdadeiramente a reflexão de que nós podemos pensar no Mestre amado. Quando Jesus nos traz essa codificação que ele prometeu, né, que viria o Consolador prometido,
E esse Consolador prometido nos faria relembrar tudo aquilo que nós já tínhamos, que ele já tinha ensinado e que nos ensinaria outras coisas. Nós hoje, graças a Deus, podemos dizer que somos muito felizados. Somos felizados por entender que, apesar de todas as dificuldades, todos os tormentos, todas as pedras no caminho, nos nossos caminhos que nós encontramos, são necessárias para o nosso crescimento. E esse crescimento que nos dá essa doutrina espírita, a base para a nossa sustentação, para passar por dias difíceis como esse ano que nós passamos. Chegar nesse momento com a plena convicção de dizer que foi difícil, foi desafiador, foi complicado, foi muito, às vezes até triste, mas, ao mesmo tempo, valeu muito a pena. Nos traz irmanados nessa noite, num dia de Natal. Eu não lembro da congregação, no tempo que eu estou lá, de nós nos reunirmos numa data tão festiva como essa. Lembro, sim, dos grupos que vão ao Lar de Francisco fazer o culto de Natal, dos grupos que se reuniam para poder fazer as orações, mas uma sessão pública nessa data é algo que ficará para sempre em nossas vidas. Então, todos nós que somos felizes, né, que somos sortudos de termos uma casa como essa e termos um pastor que é Jesus, através dessa codificação que nos faz entender, nós só temos a agradecer. Agradecer por ele ter descido dos páramos mais altos, de estar nos confortando todos os dias, de estar nos trazendo a sua mensagem, que é uma mensagem imorredora, que é uma mensagem de consolação, que é uma mensagem que nos pede simplesmente coragem, fé, paciência, porque dias melhores virão. E assim, nós queremos dizer, com muita satisfação, aquilo que ele sempre nos ensinou, como mestre amado que era: no mundo tereis as aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E essas aflições que nos fazem melhores, com certeza, todos nós, em breve, nesse ano de 2021, vacinados, nos encontraremos novamente, pessoalmente, nessa casa tão abençoada. Que fica aqui a mensagem para que nós possamos estudar cada vez mais a vida desse pastor divino, a vida desse nosso mestre amado, que há muito tempo nos espera de braços abertos, para que nós possamos difundir a sua mensagem a todos os corações que nós conhecemos. Jesus sempre. O microfone, dona Clélia. O seu microfone, dona Clélia. Estou tão distraída, prestando atenção no que ele está falando. Por isso que eu falava e você não me escutava, né? Dizendo, olha a hora, Cosme, olha a hora. Porque nós temos ainda que orar pelos nossos irmãozinhos, não é? Às 9h30 a gente se encontra, não é? Então, nós precisamos orar. Então, minha gente, olha aí. O Cosme falou uma coisa muito legal, não é, Cosme? Quando é que nós pensávamos que hoje nós estaríamos juntos aqui? Isso é tão bom, não é? Tão bom essa nossa união, essa vontade de nós podermos trabalhar, não é? E nos unir realmente em prol nessa situação tão difícil que a gente está passando, mas que nós estamos passando, acho que de uma maneira bem, né, não vou dizer tranquila, que não é tranquila, nós estamos muito preocupados, mas estamos conseguindo aguentar esse rojão, não é? Todos nós, quando eu digo estamos, não sou eu, não, né? Todos nós juntos. E é essa união, essa coisa assim de junção, não é? É que faz com que a gente ande para frente, funcione e que dê tudo certo. E que vai dar, já está dando. Então, olha só, agora nós temos o momento da radiação. Eu vou pedir ao Proença para fazer. E nós vamos terminar hoje de uma maneira assim, um pouquinho diferente depois da oração, não é? A Márcia vai botar a nossa escolinha. Nós iríamos fazer isso tudo com bastante calma, mas nós temos uma hora, né? Então,
É assim, só para vocês verem, porque há um entrosamento, a gente não está trabalhando sozinho, não é? Não está trabalhando sozinho. É a escolinha, tudo nós estamos trabalhando juntos, né? E aí isso é que é bom. Na próxima semana nós vamos providenciar o coral, vamos fazer uma outra coisa para todo mundo se juntar, não é? E sentir que nós estamos realmente com esse propósito de nos juntarmos, de encontrarmos essa firmeza, essa força para nós vencermos essa situação, não é? Nada, bola para frente, como a gente costuma dizer. Nada de ficar parado, não, congregação não abre, vai abrir, está aberta, ela está aberta. Ela está aberta, não está? Escancarada, escancarada. Então, vamos lá. Então, Proença, meu filho, vamos fazer a irradiação e vamos fazer a prece de encerramento, tá? A irradiação a senhora faz ou vai direto? Vai direto, porque a Márcia depois, você fala depois, não é, Márcia? Hein, Márcia? Não, fala antes? Hoje não, dona Clélia, não há necessidade Não de vai falar. ter, né? Então tá Não, bom, não. ótimo. Então a gente depois. Também pelo horário também não vale a pena Depois a falar gente muito, bota. né? Então faz, meu filho, faz a prece na irradiação e a prece final, tá? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Neste momento, Senhor, elevamos os nossos pensamentos, pedindo auxílio aos nossos amigos espirituais, para que possamos levar a todos aqueles que estão tão necessitados, que nesse momento estão tão confusos, que chegue a eles, Senhor, a tranquilidade, que eles sintam a tua presença, Jesus, e que coloquem seus pensamentos em ordem. Pedimos por aqueles que têm perdido tudo nessas catástrofes, que não percam a fé e a esperança. Pedimos a Jesus, Jesus, governador desse planeta, intui os dirigentes, Jesus, toca-os, para que eles se acalmem e nesse momento se entendam, primeiro entre si, e se unam ao povo em busca de uma solução que tanto estamos necessitados. Pedimos ao doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapo Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, irmã Sheila, todos esses irmãos de muito amor, que toquem os nossos irmãos enfermos, que encontrem seus lares, clínicas, casas de saúde, onde tiver um irmãozinho enfermo, nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, dá-lhes força, Senhor. Dá-lhes força para que eles realmente consigam superar esse momento. E pedimos muito especial pelos nossos irmãozinhos moradores de rua. Proteja-os das doenças, da violência. Nas noites frias, Jesus, envolva-os, aqueça-os, sacia a fome e sacia a sede de todos. E, finalmente, te pedimos pela casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Fortalece-a cada vez mais, para que ela esteja sempre de portas abertas, para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E te aproveitamos, Jesus, para agradecer do fundo do nosso coração tudo que nessa noite nos foi ofertado. Uma noite em que nos sentimos, como disse o nosso irmão Cosme, felizardos, presenteados, Jesus, pela noite de Natal, estarmos reunidos nessa casa de amor a quem tanto devemos e que possamos cada vez mais estar reunidos e fortalecidos, levando essa doutrina adiante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo tanto que o Senhor nos ama.
Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que assim seja. Assim. Graças a Deus. Graças a... Não está fechando. Graças a Deus. Então é isso, minha gente. Quando a gente quer agradecer, qual é a palavra que a gente usa? É essa que o Proenço terminou a oração. Obrigado. Né? Obrigada. Então, olha só, gente, vamos agora... já está terminada, mas vamos ouvir a nossa... a escolinha de evangelização, para ver como é que eles homenagearam também Jesus, não é? Vamos ouvir rapidinho. Estou tão emocionada, gente, vocês me desculpem. Vamos lá. Ó. É isso aí, minha gente. Semana que vem, se Deus quiser, vai ser o nosso coral, tá bom? Vamos assim, nos juntando todos e ver o nosso trabalho integral, né? Então, uma boa noite e que todos possam se sentir abraçados, tá bom? Boa noite.